Boa noite para todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Palavra desta noite para a nossa meditação está no livro, conforme Paulo escreveu aos Filipenses 4, versículo de número 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Essa referência do apóstolo Paulo estava agradecendo à igreja em Filipe pelos dons recebidos e ele faz as suas considerações finais mediante aquela igreja, agradecendo e louvando ao Senhor, dizendo tão somente a partir do versículo 10: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Então Paulo, ele agradece a Deus revivendo as lembranças pela igreja, pois ele já tinha lembrado, mas ele não tinha ainda tido a oportunidade para agradecer diante daquela igreja. E ele disse no versículo 11, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Paulo, durante seu ministério apostólico, Paulo aprendeu a lidar com os ganhos, com as percas, com muitas coisas. Paulo foi um homem que vivenciou grandes experiências diante de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo aqui ele já vai enfatizar o que ele passou por causa do Evangelho. No capítulo 11 da carta do apóstolo Paulo, ele fala tão somente dizendo: glória a Deus. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo, capítulo 11. Louvado seja Deus. Paulo passou muitas vezes por naufrágios, Paulo passou por perseguições, Paulo passou noites escuras, e Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios 11, versículo 16, os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Ora, outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então receberei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensato, de boa mente, tolerais os insensatos. Aí Paulo agora ele já vai trazer uma relação de experiências que ele vivenciou por causa do Evangelho de Cristo. E ele diz: pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu sou. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, e ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoite, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteador, em perigo da minha nação, em perigo do gentio, em perigo da cidade, em perigo do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em viagem muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então Paulo, ele foi uma pessoa que
que ele teve as verdadeiras experiências com Deus. Ele sofreu na sua carne, na sua pele, o que realmente é padecer necessidade, o que realmente é lidar com as percas, com a aflição da vida. E quando ele chega na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele escreve revivendo a lembrança do que a igreja fez por ele. E Paulo disse: não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar com o que tenho. Paulo aprendeu a contentar-se com o que tem. Tem pessoas que precisam aprender a contentar-se. Tem pessoas que não aceitam a situação que está vivendo, mas tem que aprender a se contentar. Tem que aprender a vivenciar os dias maus, tem que aprender a vivenciar os dias difíceis, os dias de treva, os dias de luta, os dias de aflição. E Paulo ele diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fratura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tem pessoas, infelizmente, que só agradecem a Deus quando tem. Tem pessoas que só agradecem a Deus quando tem um bom emprego, é promovido, tem um bom salário, tem uma boa casa. Tem pessoas que só sabem agradecer quando tem as coisas. Quando as coisas começam a dar errado, elas começam a murmurar, a dizer que Deus não está vendo, a dizer que Deus não vê, que Deus não ama. Isso é falta de experiências com Deus. E a palavra de Deus diz que Paulo, ele disse: eu sei estar abatido. Quem me procura, eu já estou instruído. Quem me abraça, quem me procura, quem me ama, quem me odeia, quem deixa de me procurar, eu sei estar instruído nessas coisas. Em outras palavras, nada disso me abala. E Paulo está dizendo, porque tem pessoas que só pegam o versículo isolado e começam a dizer: posso todas as coisas. É muito bom poder as coisas em Deus quando está tudo bem. Mas Paulo disse: eu sei, eu passei naufrágio, eu passei aflição. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando Paulo chega no versículo 19, ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando nós buscamos a Deus e temos experiências com Deus e andamos com Deus, nós passamos a desfrutar de grandes experiências com o Senhor. E consequentemente Deus não deixa faltar nada para nós. Amém? Então o apóstolo Paulo diz aqui: o meu Deus, a qual eu tenho vivenciado grandes experiências. Ele tem cuidado de mim em açoites, em naufrágios, em noites escuras, em perigo de espada, entre os falsos irmãos. Eu tenho aprendido a ter fome, a ter dinheiro, a estar nu, a ter roupa, a ter calçado. Sejamos agradecidos. Sigamos o exemplo de Paulo. Glória a Deus. Outro exemplo aqui, bíblico, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós entregamos nossa vida a Deus, não nos falta nada. Paulo está dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Jesus vai falar aqui em Mateus 6:25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam no celeiro, e o vosso Pai Celestial alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestiário, não andeis sólido, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais vós, homens de pequena fé? Ele diz no 31: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comereis, ou que bebereis, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas o gentio procura. De certo, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí ele diz no versículo 33:
mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o dinheiro, a comida, a vestimenta, o calçado, todas essas coisas vos serão acrescentadas em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus. Há uma citação de Salmo 37, 25, o salmista, ele começa a dizer: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o desamparado justo, nem sua descendência a mendigar o pão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqueles que servem a Deus, aqueles que adentraram a presença de Deus, buscando a sua face, servindo a Ele com alegria, independente de ter fartura, independente de padecer necessidade, mas sabemos de uma coisa: o justo, glória a Deus, ele não mendigará o pão, porque Deus, ele provê, Deus, ele envia dos seus altos céus para o seu povo. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Assim como Deus veste o lírio dos campos, que nem toda a glória de Salomão se vestiu, e ele diz: não ande sólisto pelo que há de comer, pelo que há de vestir ou pelo que há de beber, porque Deus sabe. Os gentios andam preocupados, os que não têm conhecimento da palavra de Deus andam preocupados com essas coisas, mas o povo de Deus deve entender que nós somos, aleluia, nós somos pessoas que temos um Deus que cuida de nós, e quando temos o nosso Deus, nós temos a provisão, nós temos o sustento, nós temos o socorro. A Bíblia diz no Salmo 46, Deus é nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Que você possa colocar a sua fé, sua confiança em Deus mediante a palavra do Senhor, que Deus é aquele que vai cuidar de você, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que está zelando pelas nossas vidas, e façamos como o apóstolo Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.